graça e paz, muita paz, verdadeira paz a você e a sua família. A paz que há em Cristo Jesus. Eu sou a pastora Sirlene Fonseca Maciel. Estamos desenvolvendo uma série das mulheres da Bíblia. Começamos em Gênesis, estamos aí ainda em Êxodo. E hoje nós vamos meditar em Êxodo no capítulo 1 e o capítulo 2, falando de uma mulher de um coração muito lindo. E eu quero te convidar a ler no capítulo 2 e o versículo 5. Êxodo, capítulo 2 e o versículo 5. Leia comigo, por favor, sobre esta mulher que iremos meditar. Nisso desceu a filha de Faraó a banhar-se no rio, enquanto as suas donzelas passeavam pela orla do rio. E ela viu a arca entre os juncos. Em algumas traduções diz cesto. Eu gosto muito dessa tradução. E ela viu a arca entre os juncos. E enviou uma de suas criadas para que a trouxesse. Esse foi Êxodo capítulo 2, o versículo 5. A filha de Faraó, uma princesa. A Bíblia não relata o nome dela. Alguns historiadores, eles falam alguns nomes, mas eu prefiro não mencioná-los. Prefiro deixar aqui como a filha de Faraó, uma princesa que fez história na sua geração, deixou seu nome, ou seja, deixou as suas obras, porque é uma mulher de um coração muito íntegro, um coração reto, um coração de amor, um coração de compaixão. Essa mulher, ela realmente provou o seu amor defendendo criança. Embora seu pai, rei Faraó, decretou morte para as crianças de 2 anos abaixo, veja aqui que lei que foi decretada tão difícil de se cumprir. Ela não concordou e é tanto que nós vamos discorrer sobre isto. Mas antes, é importante ressaltar como essa mulher foi uma das mulheres que fez a diferença em sua geração, salvando criança. Gostaria de voltar um capítulo antes, que é em Êxodo, no capítulo 1, para entendermos melhor qual a situação que a filha de Faraó estava vivendo. Capítulo 1 e o versículo 15. Então disse Faraó às parteiras hebreias, uma das quais se chamava Sifrá, que significa claro, e o nome da outra era Puá, que significa esplêndida. E o versículo 16, Êxodo 1, capítulo 15, o versículo 16. Quando assistirdes às hebreias em seus partos, sobre os assentos, observai primeiro o sexo. Se for menino, matai-o, mas se for menina, deixai-a com vida. Nesse capítulo 1, está registrado que 2 mulheres que eu faço questão também de mencioná-las, Sifrá e Puá, porque elas também foram instrumentos de Deus para salvar hebreus, para salvar meninos, homens, para salvar daquele decreto tão malvado do rei Faraó de matar os meninos. Mas por que esse decreto? Por que matar os meninos? Porque aqueles que criam que haveria de nascer o Messias, sim, então se tinham muitos filhos, para que alguma dessas famílias pudesse vir a nascer o Messias, o Cristo, o Nazareno. Então, essas mulheres tinham muitos filhos e as hebreias tinham muitos filhos. Com isto, já havia morrido José, seus irmãos, Jacó, já haviam falecido, já estavam em outras gerações. Mas eles deixaram muitos filhos e a descendência foi crescendo de tal forma que quando morreu o rei anterior, da época em que estava José, veio um novo rei e ele já não conheceu a José e já não amou
o povo de Israel como o rei anterior. E esse rei, então, ele começa aqui a deixar as suas obras, mas começa a se preocupar que os israelitas estavam em grande número e eles eram fortes. E eles estavam sendo cada vez mais em destaques. Por isso ele começou a procurar meios, estratégias que diminuíssem a quantidade de crianças, de meninos homens. Então ele faz esse decreto. E ele chama primeiramente no capítulo 1 essas duas parteiras que assistiam às hebreias e disse que, sendo menino homem, que elas pudessem ali tirar a vida e aí pudessem falar qualquer coisa, quem sabe dizer nasceu morto, alguma situação. Então essa era a ordem do rei, as duas parteiras. Mas essas duas mulheres, com temor em seus corações, temendo ao Deus das hebreias, elas não se posicionaram contra os hebreus. Elas se posicionaram a favor dos meninos, salvar as vidas daqueles meninos que nascessem. Embora fosse contra a palavra de seu rei, mas era injusto, elas consideraram injusto e começaram a defender a vida dos inocentes, a vida das crianças. Que coisa linda essas duas mulheres passaram a fazer, ao ponto de que cresceu muito mais a quantidade desses meninos, dos hebreus, ao ponto de o rei, novamente o rei Faraó, chamar a atenção dessas duas parteiras. E chegou lá, elas disseram, ele disse a essas parteiras: por que vocês não estão cumprindo com a minha palavra de tirar a vida dos hebreus homens ao nascer? Aí essas duas parteiras respondem ao rei: ó rei, as hebreias são mulheres tão fortes, tão firmes, tão destemidas, que quando a gente chega, elas já tiveram seus filhos, já nasceu as crianças. Então o rei se preocupa e pensa em si uma outra estratégia. Ele começa a dizer então: a partir de agora, há um decreto, matar todas as crianças. Todas as crianças é para serem mortas. Todos os meninos homens é para serem lançados no rio Nilo. O rio que abastecia todo o Egito e abastecia tanto para beber quanto para irrigação. Era um rio, inclusive o segundo rio mais comprido do mundo, atrás somente do rio Amazonas, né, que está no Brasil. Então esse rio era um rio de destaque e o rei Faraó manda dizer: joguem todos os meninos no rio Nilo para serem mortos. E eles consideravam este rio como um deus para suas vidas. Idolatria. É tanto que lá na frente, aquilo que eles consideravam como Deus, claro, um Deus com D minúsculo, deuses falsos, Deus também enfrenta e mostra para eles de fato quem é Deus. E esse rio torna em águas sangrentas, né? Lá na frente, mas não é disso que vamos tratar. O que nós estamos tratando é que o novo decreto surgiu para matar todos esses meninos, todos os homens, e lançarem neste rio. Então, nessa época tão turbulenta, nasce esse menino de Joquebede e de Anrão. São os seus pais. Esse menino, quando ele nasce, ele é cuidado e seguro, escondido por 3 meses. Mas quando esse menino cresce e o seu choro se torna maior, então ela precisa abrir mão do seu filho. Essa mãe, ela faz ali um cesto, e nessa tradução é uma arca, na verdade, betuma, e fecha essa arca, esse cesto, e coloca seu filho ali dentro, ainda sem nome, e coloca ali dentro nestas águas do rio Nilo. Porém, ela coloca em um lugar estratégico, entre os juncos, para que ali ficasse por ali, não fosse
perder de vista, né? Descer sobre as águas. Então estava ali entre os juncos. Interessante que a sua irmãzinha, que já era maior, chamada Miriam, fica a observar o que aconteceria com aquele cesto, com aquela arca, com aquele bebê ali dentro, com 3 meses ali dentro. Certamente, a princípio, estava com a sua barriguinha cheia, mas com o passar das horas, passa a ficar com fome, passa a ter sede e sem cuidados de alguém para estar ali por perto. Aliás, eu ressalvo aqui, estava por perto a observar de longe, a Bíblia diz que ela estava a observar de longe. Então, no capítulo 2, a filha de Faraó entra em cena, nesse momento de decreto que era para lançar os filhos para serem mortos, mas estava ali dentro deste cesto, desta arca betumada, fechada. Então, a filha de Faraó, ao observar aquilo, ela sente curiosidade de saber o que há ali dentro. As moças que assistiam à princesa estavam a passear ali nas margens do rio Nilo. Então ela chama suas donzelas e pede: busque para mim, pegue, para que eu possa ver o que tem lá dentro. Parece que ouço um choro. Então, quando trouxeram, ela viu que era um bebê. E ela fala uma palavra que me chamou a atenção. Ela reconhece de fato que era uma criança dos hebreus. E ela diz: dos hebreus é esta criança. Ela tinha certeza, ela já sabia, mas ela tem um amor tão grande por essa criança em salvar, embora o decreto era de morte, mas ela não se acostumava, ou seja, ela não se rendia a este decreto de morte. Ela queria trazer, era salvação, era vida para aquelas crianças. Embora ela não fosse a pessoa que tivesse autoridade máxima, não. Era o seu pai que era o rei, ele quem decretava. Mas aquilo que estava ao seu alcance, ela disse: esta criança eu vou salvar, eu vou cuidar. Eu vou cuidar dessa criança como sendo minha mesmo, como se tivesse saído das minhas entranhas. Ela moveu-se de compaixão e de amor pelo choro daquela criança. Interessante que a irmãzinha do bebê, quando viu as donzelas indo, ela também demonstra curiosidade, como nada sabendo, né, ali bem discreta, e ela vem, acompanha e põe-se ali, talvez eu possa conjecturar, com admiração. Então ela logo propõe: já que a senhora disse, princesa, que é dos hebreus, eu conheço hebreias que estão sem os seus filhos e que poderão amamentar. Se a senhora quiser, eu posso chamar uma delas. Então, parece bem aos ouvidos da princesa e já tinha comovido o seu coração. Então ela diz: sim, eu aceito, pode ir buscar. Então ela vai e busca exatamente em silêncio, sem falar quem, mas ela traz a mãe daquele bebê, que era exatamente a sua mãe também, e ela traz para a princesa, traz a presença da princesa. E quando a princesa conversa ali com aquela mulher que estava sem poder amamentar o seu filho, porque não tinha mais os seus filhos em suas posses, então a princesa mais uma vez demonstra aqui a nobreza do seu coração. Princesa é isso, demonstrar amor, demonstrar nobreza, demonstrar compaixão pelo próximo e ser útil às pessoas de seu reino. Aqui ela então mostra com justiça que quem cuida de alguém, quem trabalha cuidando de alguém, seja de criança, por profissão, ou do lar, ou como educadora, ou como da saúde, seja o que for, está cuidando de alguém, está trabalhando em seu favor, é digno de salário. Então a princesa mostra aqui a nobreza do seu coração e com justiça ela propõe um salário para que a mãe do bebê, ou seja, para aquela mulher pudesse amamentar o bebê. E aqui só Deus sabia. E então a própria mãe sabia e não precisou revelar ali, quem sabe, mas ela então aceita e começa a cuidar
daquele bebê, sem nome ainda, leva, cuida. E não se sabe, a Bíblia não fala quanto tempo, mas o costume das hebreias era amamentar o seu filho por cerca de 3, 4 anos, para que ficasse fortalecido com leite materno. E quando a mãe desse bebê, que nós já sabemos o nome dela, que é Joquebede, leva o seu filho desmamado para a princesa, como era o combinado, o ajuste ali do salário, né, do contrato, ela leva, entrega para a princesa. Então a princesa coloca nome ali no seu filho e dá o nome de Moisés. Então ela diz: Moisés é o seu nome, porque das águas o tirei, das águas foi tirado. Talvez foi nesse momento que ela registrou Moisés, mas quem sabe também foi exatamente no momento que ela tirou ali das águas, né? Quem sabe foi ali que ela deu este nome. E o versículo 5 diz que ela dá esse nome, Moisés, porque das águas o tirei. Interessante que os versículos seguintes já demonstra logo Moisés já rapaz, ele cresceu com toda a ciência daquele reino de Faraó, muito instruído, muito sábio, respeitador, respeitando ali a sua mãe, a princesa, embora ele soube a verdade. E isso é lindo, ele saber a verdade da sua mãe original, da sua mãe biológica. Isso não foi escondido, com o tempo ele soube. E ele então procura aproximar da sua família, que são os hebreus, o povo de Deus. Então, nesse momento, Moisés toma um novo rumo, todos já sabem, mas não é dele que eu quero aqui mencionar. Volto a ter sobre a princesa. Que lição nós podemos tirar da princesa, da filha de Faraó? Assim como também a lição do capítulo anterior das duas mulheres que tinham a profissão de parteiras, a lição o exemplo de serem mulheres que salvaram vidas em sua geração, que buscaram trabalhar em prol de crianças, em prol de vidas inocentes, trazendo vida, trazendo liberdade, trazendo a oportunidade de viver e assim vencendo uma lei tão terrível que estava naquela geração. Essas mulheres fizeram a diferença com amor no seu coração, com compaixão pelos inocentes, pelas crianças. Elas fizeram a diferença. E nós, na nossa geração, podemos pegar esse exemplo para os nossos dias. Eu, você, mulher de Deus, o que temos feito para salvar as crianças de nossa geração? Quantas leis são lançadas e que de forma subliminar, de forma sutil, estão atacando de fato as nossas crianças. Inclusive, nós podemos ver aí essa questão esqueci o nome agora, um detalhe do sexo da criança, ideologia de gênero. É um detalhe que nós precisamos nos ater com muito cuidado. Mamãe, pastora, educadora, professora, seja quem for, seja qual for a sua profissão, exerça ela assim como diz o princípio bíblico da palavra. Defenda os princípios bíblicos da palavra do Senhor. Mesmo que as leis estão aí dizendo o contrário, para que as nossas crianças se percam, fugindo totalmente dos princípios bíblicos, e você sabe muito bem como está. Mas eu quero aqui buscar trazer a você uma reflexão muito séria e importante para os nossos dias. Façamos a diferença nos nossos dias. Quantas mulheres estão agora na nossa geração se dedicando cada vez mais em ensinar as nossas crianças na escola bíblica dominical, nos cultos em que tem os cultos ali para os adultos, e ali é tirado as crianças para poder ensinar com a linguagem própria para essas crianças. São mulheres que estão fazendo a diferença.
E eu louvo a Deus que na nossa geração nós temos mulheres que estão fazendo a diferença, investindo no ensino, no conhecimento, salvando essas crianças, salvando a geração não só de hoje, mas que isso vai levar um reflexo para as futuras gerações. E o nome do Senhor está sendo honrado por essas mulheres que estão dedicando amor, dedicando tempo, dedicando ensino, dedicando compaixão pelas crianças da nossa geração. Não somente pelas crianças do nosso lar, mas pelas crianças da nossa igreja, do nosso trabalho, do nosso convívio social, dos nossos vizinhos. Todas elas precisam ser cuidadas e salvas pela palavra genuína, princípios bíblicos que não mudam jamais. Passam céus e terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Façamos a diferença em nossa geração. Que o Senhor se agrade das nossas vidas em cumprir o propósito. Olha o propósito da princesa: salvar um menino que era tão lindo e que ele deu ali bom testemunho, e Deus o usou para salvar todo o povo de Deus, de Israel, que estava no Egito sendo escravizado, e assim levou para a terra que Deus prometeu e reservou, que manava leite e mel para aquele povo, que era cerca de mais de 3 milhões de pessoas. Todos foram embora. Por esta pessoa que Deus usou, Moisés, que foi salvo pela princesa. Que nobreza dessa princesa. Assim também como essas parteiras, nós também podemos aqui trazer esse exemplo. Salvar as crianças dos nossos dias. Esse é o propósito de Deus para com elas naquela época. E nos dias de hoje, Deus tem propósito com você, mulher. Deus tem propósito com sua vida. Você não está viva por acaso. Faça diferença. Salve vidas. As vidas inocentes precisam de cuidados, de ensino da palavra. E a palavra do Senhor é fiel em dizer assim: ensine a criança no caminho em que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Terá consigo os princípios bíblicos, o temor do Senhor, e jamais deixará de temer e de crer no Deus Todo-Poderoso. Nós também podemos fazer a diferença. Eu e você podemos fazer a diferença em nossos dias. Que o Senhor te use de forma extraordinária. Que que o Espírito Santo de Deus possa te envolver de forma como nunca a partir de agora, para que você possa fazer a diferença nesses dias da sua geração. Interessante que a mulher ali, ou seja, a irmã de Moisés, que estava ali observando, intercedeu pela criança, falando à princesa, alguém para amamentar o bebê. Essa menina ali representa o Espírito Santo de Deus que está em mim, que está em você, que intercede com gemidos inexprimíveis, intercedendo pelas crianças. E agora você que tem esse entendimento vai ser um canal de bênção para esta geração, vai ser uma pessoa como instrumento de Deus que Deus quer usar nesses dias enquanto é tempo. Seja vaso de Deus. Faça diferença, mulher, nessa geração, e o Senhor vai te honrar. Olha, para finalizar, essas mulheres foram honradas. Inclusive as parteiras, a Bíblia diz que elas foram honradas porque elas temeram a Deus, salvando essas crianças, e elas constituíram famílias. Da mesma forma, a princesa foi honrada pelo nosso Deus. Não tem muitos detalhes, mas nós sabemos que Deus é fiel e justo para recompensar a cada um segundo as suas obras. Faça diferença e seja recompensada por Deus. Amém? Quero orar com você para finalizar essa palavra. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai, te damos graças por essa palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo trouxe o entendimento ao nosso coração. Nós te louvamos e te agradecemos,
Pai querido, nós pedimos que o Senhor possa vir de encontro a cada um que ouviu e desse que vai receber ainda a sua palavra, seja um instrumento para fazer a diferença em sua geração, para salvar vidas, para resgatar vidas para o teu reino. Que o teu nome cresça, que o teu reino cresça, que o teu nome apareça através do trabalho de cada um de nós. Nós te louvamos e pedimos que capacite cada uma dessas crianças, ou seja, dessas crianças e dos adultos também, dessas mulheres e destes homens que estão ouvindo, que eles sejam alcançados por tua palavra e sejam cheios do teu Espírito Santo para que possam ir de encontro a essas pessoas que o Senhor quer alcançar. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém. E a todos sejam alcançados pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa arca real, que somos guardados e protegidos pelo Senhor Jesus, a nossa salvação. E em ti nós te damos graça para todos sempre. Amém.